A palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo de número 12, e o versículo 7 a 11 nos diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro discernimento de espíritos, a um variedades de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-lhes como lhe apraz, a cada um individualmente. Amados e queridos irmãos e irmãs, nós sabemos que são 9 dons espirituais. São divididos, são entregues pelo Senhor para um fim que lhe apraz. E esse fim, em primeiro lugar, é glorificação do nome do Senhor, e tocar realmente aí as vidas sendo salvas, libertas, curadas, trazendo realmente o sobrenatural de Deus na vida das pessoas. Nós sabemos que nós vamos ministrar na sequência dons de curas. Nós sabemos que a medicina tem uma função extraordinária. Agradecemos a Deus pelos médicos, pelas médicas, pelos hospitais, pelos laboratórios, pelos remédios. Mas nós sabemos, querido, que dentro do conceito da vida do ser humano existe o plano A e existe o plano B. O plano A é nós chegarmos num ponto de ter um conhecimento profundo da palavra de Deus, que através da fé ou através da ministração dos dons, nós recebamos o milagre, a cura, e não necessitemos de passar por cirurgia, passar por problemas. Mas quando nós não chegamos naquela fé que Deus almeja que nós estejamos, Ele abaixa o nosso nível. Ele chega realmente no nível onde Ele possa nos abençoar. E a medicina é algo tremendo. Louvamos a Deus e pedimos a Deus que abençoe todos os médicos, os hospitais, porque são instrumento nas mãos desse Deus. Mas também nós sabemos o seguinte, que existem os dons espirituais. São 3 dons semente de poder: dom da fé sobrenatural, dom de operações de milagres e dons de curas. São dons semente que fazem alguma coisa. Existem 3 dons revelacionais, é o que revelam alguma coisa: dom da palavra da sabedoria, dom da palavra do conhecimento e o dom do discernimento de espíritos. E existem os dons inspiracionais, vocais, que falam alguma coisa: profecia, variedades de língua e interpretações de línguas. Mas nós queremos ministrar agora neste momento sobre os dons de curas. Os dons de cura, a Bíblia nos diz em 1 Coríntios 12, 9, 28 e 30, a outro no mesmo Espírito fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Tem todos os dons de curar?
falam todo em outras línguas, interpreta-no todas. Note que no versículo 28, que tanto a palavra dons quanto a palavra outras, no original, diz a palavra aqui, ó. No original estão no plural, e assim que se deve alistar há expressões dons de curas em todos os lugares onde ocorre. No texto grego, o versículo 28 diz: dons de curas, socorros, governos, variedades de língua. E segundo o dicionário expositivo da palavra bíblica, a palavra cura está no plural, no texto grego, 9 de Coríntios 28 e 30. Note que esse é o único dos dons espirituais alistados em 1 Coríntios 12 que está no plural. Dons de curas. Todos os demais dons do Espírito estão no singular, menos as línguas que serão estudadas numa lição que nós já estudamos numa lição anterior. Por que são dons de curas e não dons de cura? A Bíblia não declara especificamente, mas nós sabemos quanto a isso e creio ter essa base para pensar desta maneira. Não acho que ninguém entre nós possa saber com certeza bíblica, pois as Escrituras não nos contam especificamente. É possível, porém, que haja dons de cura, porque existem tipos diferentes de enfermidades. É igual a medicina, tem especialidade. Tem oncologista, tem dermatologista, cardiologista, pediatra. São especificamente estudaram para essas áreas da medicina. É possível, porém, que haja dons de curas, porque existem tipos diferentes de enfermidade. E um só dom não curaria todos os tipos de enfermidade. Nós vemos, queridos, em certos ministérios, tem pessoas que, claro que Deus usa pela fé na palavra, milagres, faz cura. Mas tem pessoas que são usadas, por exemplo, abrir o ouvido, surdo, Deus usa. Outro remédio, Deus usa essas pessoas para dar visões aos cegos. Outras pessoas são usadas para fazer realmente milagres a nível de paralítico levantando das cadeiras de roda, ossos sendo curados. São enfermidades diversas e são dons de cura distribuída pelo Senhor. Jesus, no seu ministério terreno, ele operou em todos os dons, menos na época que não tinha sido ainda ele glorificado, variedades de língua e interpretação de línguas. Mas Jesus, ele foi, no seu ministério terreno, usado pelo Espírito Santo de Deus. Ele tinha se esvaziado da sua glória. Ele despojou da deidade. E ele estava como um instrumento nas mãos do Senhor. E Jesus, ele tinha os dons, todos os dons espirituais ministrando na vida dele. E outra coisa, Jesus, ele tinha uma unção sem medida. É difícil o ser humano, não existe condições do corpo do ser humano sustentar uma unção sem medida. E Jesus tinha, tá? Então está aqui dizendo, por que são dons de cura e não dons de curar? É porque existe
tipos diversos de enfermidade e de doenças. E Deus, através desta manifestação, querido, como Ele usa médico especializado em cada área, trazendo realmente ao ser humano alívio, cura, milagres, extraordinário. Nós vemos Jesus no seu ministério terreno, foi coisa tremenda que Deus fez através da vida dele. Mas depois que Jesus foi assunto ao céu, está sentado à direita de Deus, quando ele montou a grande comissão, ele deixou bem claro: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e escorpiões e não lhes causarão dano. E imporão as mãos sobre os enfermos, beberão coisa mortífera e não lhes causarão dano. Pegarão em serpente e na sequência, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, através da imposição de mão. São dons espirituais se manifestando, querido. Então nós sabemos, querido, que esses dons é para a igreja hoje. Nós vemos os milagres, as maravilhas do Senhor se manifestando realmente através dos 9 dons. O dom da palavra da sabedoria é a revelação de Deus de algo que está para acontecer no futuro. O dom da palavra da sabedoria é algo que está acontecendo no presente, ou algo que aconteceu no passado. É a revelação de Deus. O discernimento de espíritos é a introspecção espiritual, a pessoa ouvindo, enxergando, sentindo, na dimensão dos espíritos. Espíritos bons, espíritos diabólicos e espírito humano. Nós vemos que os dons de poder é o dom da fé sobrenatural. Não é a fé salvífica, não é a fidelidade conforme Gálatas, que é o fruto do Espírito. Não é a fé realmente porque você crê na palavra. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Isto é a fé que todo cristão tem quando nasce de novo. Mas o dom da fé sobrenatural é um dom que você recebe o milagre. E tem também um dom de milagres, é o que opera o milagre. Um é ativo, outro passivo. O dom de milagres é ativo. E o dom da fé sobrenatural, o dom da fé, ele é passivo. Pode ver que na abertura do Mar Vermelho se manifestou os 2 dons. Moisés realmente teve fé sobrenatural, tocou. Aí na sequência manifestou o dom de milagres. O mar se abriu. E Moisés, realmente de uma maneira prolongada, sustentou através do dom da fé o milagre que se manifestou. E tem o dons de curas. Dom da fé, dom de operações de milagre e dom de curas. E eu quero trazer para você neste dia, querido, buscai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. E aí nós vemos que são os dons da profecia, é o que diz alguma coisa, inspiracionais, dom da profecia, dom da variedades de língua, de interpretação de língua. Mas eu quero que você tome posse deste dom, dons de cura, dons de milagres, semente através da unção, do poder, descendo sobre a vida da pessoa através deste dom. Que Deus os abençoe. Fiquem na paz.